Olá, queridos amigos e queridas amigas, sejam todos bem-vindos ao canal Horizonte Espírita, na nossa continuidade, no prosseguimento do nosso estudo do livro Pensamento e Vida. Obrigada por acompanhar o nosso estudo, vocês também que acompanham em outro momento, nossa gratidão, nosso carinho, e querida Amália, seja bem-vinda ao nosso estudo. Obrigada, Patrícia, obrigada. Mais um dia de encontro. E esse encontro muito prazeroso para todos nós, pelo menos para mim e Patrícia, muito agradável estar com vocês. E vamos agradecer ao nosso Pai por estarmos aqui. Senhor Jesus, Deus nosso Pai, estamos aqui novamente para mais um dia de estudo, lembrando os conceitos da doutrina espírita e do vosso Evangelho. Eu peço, Senhor, que esse estudo possa atingir a todas as pessoas que buscam o esclarecimento, a fé e o entendimento com o plano espiritual de uma forma mais próxima. Eu peço, Jesus, neste momento, que possas abençoar a todos os nossos ouvintes, a mim e a Patrícia, para que nós possamos nos expressar da melhor forma possível, traduzindo o pensamento do Emmanuel para o entendimento de todos nós. Que assim seja. Que assim seja. Então, nós Sejam vamos... bem-vindos. Perdão, Patrícia, pode continuar. Nós vamos começar, então, hoje o capítulo, começar a encerrar, obviamente, né, o capítulo 18. O capítulo 18 fala da sociedade. Então, vamos ver o que Emmanuel fala para nós, né, em relação à sociedade, como que a doutrina espírita enxerga, né, a sociedade. Então, antes de iniciarmos no capítulo, eu vou ler aqui no livro dos Espíritos, questão 768 do capítulo 7, exatamente intitulado Lei de Sociedade, né? Então, aqui nessa questão 768, é o item necessidade da vida social. E Allan Kardec, então, faz essa seguinte pergunta aos espíritos da codificação. O homem, procurando a sociedade, não faz senão obedecer a um sentimento pessoal? Ou bem há nesse sentimento um objetivo providencial mais geral? Então, ele está falando assim: nós vivemos em sociedade, vamos pensar naquelas pessoas que tentam viver sozinhos, né? Que tentam fugir da sociedade, vamos pensar naquele ermitão que está lá sozinho na montanha, no meio da floresta, e ele não quer conviver com ninguém. Então, é como se Allan Kardec estivesse perguntando assim, aquela pessoa quer viver isolado, mas quem procura a sociedade, estar aqui, né, no meio dessa coletividade, obedece a um sentimento pessoal ou há um bem nesse sentimento, um objetivo providencial? Então, a doutrina espírita, ela explica para nós que nós vivemos em comunidade, nós vivemos em associação, né? Então, mesmo aquele que está vivendo sozinho ali, ele também está vivendo nessa associação, embora talvez esteja deixando de lado as suas responsabilidades, mas não é o foco agora do nosso estudo. Então, vamos ver o que a espiritualidade respondeu a Allan Kardec? O homem, ele deve progredir, nós sabemos, né? Sozinho, ele não pode, porque não tem todas as faculdades. É-lhe preciso o contato dos outros homens, né? Da humanidade, os espíritos querem dizer. No isolamento, ele se embrutece e se debilita. Aí Allan Kardec traz um adendo, que são as palavras dele mesmo, né? Que ele diz: nenhum homem tem as faculdades completas. Então, nós não temos realmente todo o conhecimento, todo o recurso moral, toda a condição. Pela união social, eles se completam uns pelos outros, para assegurar seu bem-estar e progredir. Por isso, tendo necessidade uns dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. Então, essa já é o primeiro olhar em relação à sociedade que a doutrina espírita nos traz. Nós temos que viver aqui em conjunto, nós temos que viver e
conviver uns com os outros, porque nós nos auxiliamos, né? Auxiliamos uns aos outros, porque nós não somos completos ainda, né? Nenhum de nós. Então, aquele que tem um pouquinho mais de recurso moral auxilia o outro que está necessitando desse entendimento, aquele que conhece um pouco mais auxilia o outro através de passar esse entendimento, esse conhecimento, e assim a gente vai trabalhando essa relação. Então, vamos ver o que Emmanuel traz para nós nesse capítulo aqui. Ele diz assim: a sociedade humana pode ser comparada à imensa floresta de criações mentais, onde cada espírito, em processo de evolução e de acrisolamento, ou seja, de purificação, encontra os reflexos de si mesmo. Então, nós já sabemos que nós trazemos os reflexos, né, das nossas decisões passadas, das nossas vidas anteriores. Então, aquilo que nós temos hoje, o nosso berço, como Emmanuel já falou anteriormente, a condição com que nascemos, nosso corpo físico, nossa estrutura familiar, tudo é trazido de acordo, tudo é feito, elaborado de acordo com o quê? Com os nossos reflexos, com aquilo que nós já construímos, né? De bom ou não tão bom assim, mas que nós recebemos agora como reflexo dessas decisões, dessas vidas. Então, ele diz que nessa sociedade humana, que ele fala a humanidade como um todo, né? É comparada a essa imensa floresta de criações mentais, porque todos nós estamos aqui, nessa criação mental. Todos nós estamos emitindo a vibração dos nossos pensamentos, encarnados e desencarnados. Nós estamos todos envolvidos nessas criações mentais, né, dessa imensa floresta que Emmanuel fala para nós. Só que cada um de nós está trazendo e vivenciando os reflexos das suas condutas passadas. Por isso que nós temos, como ele já disse anteriormente em outros capítulos, a associação, né, mental e vibracional, e nós temos as afinidades. Porque embora a nossa evolução ela seja individual, a gente precisa auxiliar um ao outro, porque é o individual no sentido da nossa escolha, né? Mas a gente trabalha esse progresso com os nossos outros semelhantes aqui, com essa convivência nós trabalhamos o nosso progresso, né? Mas nós trazemos esses reflexos e também as afinidades, aqueles espíritos que têm essa simpatia conosco através desses nossos reflexos mentais. Então, nós o que? Nos encontramos nas nossas experiências reencarnatórias. Para o que? O nosso progresso. É o que o Emmanuel fala aqui, para o nosso processo de evolução. Então, ele diz que aí, dentro, né, ou seja, dentro dessa sociedade humana, os princípios de ação e reação funcionam exatos. Então, nós não temos realmente nenhum engano, nenhuma falha na lei divina. E às vezes a gente até pode achar que algo está errado, né, conosco, algo não está muito correto, porque é aquilo que a gente deseja de outra forma. Mas não existe erro, não existe engano, não existe equívoco dentro da lei que nos rege, que é a lei de Deus, a lei maior. Então, essa lei de ação e reação, como também essa lei de causa e efeito, ela vai realmente nos situar, né, dentro daqueles reflexos que nós criamos. Porque nós construímos esses reflexos. Então, nós construímos os nossos destinos, né, a nossa vida de agora, como construímos a anterior, como estamos construindo agora a nossa vida futura. Então, se o nosso objetivo, e é o nosso objetivo, com certeza, né, deve ser, de sermos mais felizes, de termos mais saúde, de sermos mais equilibrados, né, no futuro, nós temos que trabalhar o agora. É aqui que está contando, né, porque o que nós estamos vivenciando de oportunidade é aquilo que nós já fizemos. Né? Então, a gente tem que trabalhar essas oportunidades, mas trabalhar de uma forma positiva, correta, né, com consciência, para que no nosso futuro seja diferente. Então, né, é isso que ele quer dizer dessa lei de ação e reação. Tudo que nós fazemos, tudo que nós realizamos tem uma carga vibracional, tem um teor
né, que vai junto com a nossa fala, com o nosso pensamento, com as nossas atitudes, e tudo isso retoma para nós, da mesma maneira, porque o que eu envio, eu recebo. Bom, aí ele vai dizendo que as pátrias, que são grandes matrizes, ou seja, são grandes fontes geradoras do progresso, constituem notáveis fulcros da civilização, ou seja, notáveis, são suportes, são pontos de sustentação para a nossa, para nós, para a civilização, para esse progresso. Ou também são expressivos redutos de trabalho. Junta-se tudo, né? Nós trabalhamos para o nosso progresso. Então, ele está falando que essas pátrias, e a pátria, a gente pode pensar aqui nos nossos países. São vários países, né, que nós temos no nosso planeta, né? No nosso planeta. Então, vamos pensar nesses países. Ele quer dizer que esses países são grandes fontes geradoras de progresso. É ali que nós vamos encontrar, cada espírito que ali se encontra, vai encontrar essa fonte de trabalho, da sua necessidade de progresso, de acrisolamento, de purificação, de evolução espiritual. Então, aqui a gente já começa a refletir também. Nós estamos na nossa família, nós nascemos daqueles pais, nós temos aqueles irmãos, né, aquelas famílias, nós nascemos naquele lar, não é? Nós nascemos naquela situação, com o corpo necessário, tudo necessário, e também nós nascemos no país que se faz necessário para nós, dentro da cultura, dentro da história, dentro até das características físicas. Então, nós estamos exatamente onde nos é oportunidade de trabalho e necessidade de reparação, né? Com certeza, em muitos momentos. Então, não é só a nossa família, é também a nossa pátria. E aí ele vai seguindo assim. Então, ele diz que essa pátria, que são essas grandes fontes geradoras do progresso, constitui essas oportunidades de trabalho, né? Em que vastos grupos de almas se demoram no serviço da autoeducação. Ou seja, nós trabalhamos para o nosso aprimoramento, para o nosso conhecimento, para a nossa transformação moral, para o nosso aprimoramento, para a nossa evolução. E muitas almas, diz Emmanuel, se demoram, né? Ou seja, estão muito lentos nesse trabalho. Então, se demoram no serviço de autoeducação, através ou mediante ou em relação o serviço à comunidade. Então, mantém, vamos dizer assim, aqui o egoísmo. Não olha para a comunidade, não olha para a sociedade, não olha para o outro da forma como deveria. Com empatia, com cuidado, com responsabilidade também em relação, né, aos semelhantes. Então, Emmanuel está falando que muitas almas se demoram nisso tudo, né? E emigrando, então, muita vez de um país para outro, conforme se lhes faça precisa essa ou aquela aquisição nas linhas da experiência. Então, nós temos essa parte que nós podemos compreender da reencarnação. Então, muitas vezes, por exemplo, hoje nós reencarnamos no Brasil. Não sei se já reencarnamos antes no Brasil, não é? As nossas vidas passadas, mas provavelmente nós já tivemos experiências em outras pátrias. Já tivemos essas experiências em outras pátrias. E por que reencarnamos agora aqui no nosso país, no Brasil, que nos encontramos? Necessidade nossa de trabalho. Vamos supor, reencarnamos lá na Inglaterra, em algum momento. Por que não estamos lá novamente? Essa nossa oportunidade. Porque, por algum motivo, por alguma atitude nossa, por forma de agir nossa, nós necessitamos de estar aqui. Porque aqui vai nos oferecer a oportunidade melhor de trabalho. Características, né, físicas nossas, do nosso clima, olha só, tudo é envolvido, né, da nossa cultura, da forma de ser do povo brasileiro, olha só, da história da pátria, das condições da pátria. Tudo isso vai ser envolvido, trabalhado, estudado, para
que a gente tem o nosso melhor, a nossa melhor oportunidade. Então, nada é em vão e é o acaso nessa lei. Tudo é estudado, né, e bem pensado para o nosso reencarno, que é essa oportunidade de trabalho, né? Aí também nós temos um olhar que pode ser daquele, né, daquele que nasceu no determinado país e está ali crescendo, se desenvolvendo naquele país, mas ele sente a necessidade de trabalhar em outro, de emigrar para outro país, né, de trabalhar, de ser, de viver, né? Pode ser que ele tenha também uma necessidade ali, um reajuste ali a ser construído, a ser feito. Mas, no primeiro momento, o que Emmanuel, melhor dizendo, ia falar Allan Kardec, o que Emmanuel quer dizer para nós com esse emigrar de um país para o outro é dentro da própria reencarnação. Porque nós passamos pelas oportunidades que tudo pode nos oferecer daquele território, quer seja do clima, da condição, da cultura, do povo, do aspecto físico, tudo isso está servindo para nós como trabalho necessário. Por isso que nós reencarnamos, né, em um país, depois outro, esse envolvimento. Gente, é muito tudo elaborado, muito estudado, não é ao acaso, né, Amália? A gente não é colocado ali ou em outro lugar, é tudo bem estipulado dentro dessa lei de Deus, que é justa, né, e que é misericordiosa para nós, né, nos proporcionando a melhor oportunidade que a gente possa ter, né, de trabalho, não é, Amália? Sim, sim. E ele diz aqui, continuando, o lar coletivo. O que é o lar coletivo? Esse mundo, essa terra que nos recebe, forma um grande lar coletivo. Mas esse lar coletivo, ele é repartido em várias partes, em vários países, em várias comunidades, em várias sociedades. Mas o que é sociedade? Sociedade, pelos dicionários, é um agrupamento de indivíduos que compartilham o mesmo território, cultura, valores, sim, estão sujeitos a uma autoridade política e a regras de convivência em comum. Isso é sociedade. Lar coletivo possui várias sociedades de todos os tipos, né? Definindo afinidades raciais e interesses do clã. Quer dizer, cada país, cada território, cada comunidade, ela vai se revelar pela afinidade racial daquele local. Então, nós sabemos que existem várias raças nesse mundo. Assim, delimitando o sentido de uma raça que está aqui no norte, outra raça que está lá no sul, está no oriente. Então, nós sabemos, são vários tipos de raças que vai definir o quê? Vai definir os usos, os costumes, as leis, que não são todas iguais nesse mundo todo, em todos os países. A cor da pele, a configuração física, as suas atitudes diante da vida, cada um tem o seu modus operandi de ser, de exercer aquilo que está dentro da sua afinidade racial, que nem e interesses do clã, quer dizer, que forma toda essa família quem habita um determinado local. É o conjunto de emoções, das emoções e dos pensamentos daqueles que a povoam. O que determina os usos e o costume desses povos? São as emoções, os sentimentos, os pensamentos e, é claro, as atitudes daqueles que habitam em determinados países, né? Entre as fronteiras vibratórios que o definem, por intermédio dos breves aprendizados berço-túmulo, que denominamos existência terrestre, transfere-se a alma
de posição a posição. Cada país, cada sociedade dessa tem o seu modo de ser. E esse modo de ser vai ser definido por aqueles que habitam esses locais, com os aprendizados que já adquiriram desde o berço até a morte, é claro, que nós chamamos de existência terrestre. E transfere-se a alma de posição a posição conforme os reflexos que haja lançado de si mesma e conforme aqueles que haja assimilado do ambiente em que estagiou. Essa alma que ele fala, que transfere-se, né? Que é essa alma, que ela vai deslocar-se, essa alma. Vem do plano espiritual para cá, mas às vezes ela vai nascer num determinado local, num determinado país, e ela não vai permanecer aí. Ela vai transferir-se para outro lugar. Isso é um dos sentidos. Nasce no Brasil, vai embora para a Alemanha. Tem uma tarefa, uma missão a executar lá. Ela não vai ficar presa aqui. A sua missão requer que ela esteja lá. Talvez sejam coisas que começaram lá em outras vidas anteriores e agora vai terminar. Se vai ficar a vida inteira lá, a gente não sabe, mas muitos até ficam. Outros voltam à sua pátria natal. Quando ele fala posição, nem sempre nós nascemos mulheres. Todas as encarnações mulheres, todas as encarnações homens, todas as encarnações na Europa, todas as encarnações no Brasil, não. Nós somos móveis, nós somos mobilizados, como ele diz, conforme os reflexos que nós já trazemos, conforme os reflexos daquilo que nós aprendemos em outras sociedades na vida passada. Então, nós vamos fazer um apanhado de tudo e, de acordo com aquilo que você vai oferecer à sua comunidade, você vai renascer, ou como homem ou como mulher. É claro que nós vamos passar várias existências como mulheres, várias existências como homens. Mas vai chegar um dia, eu vou citar um exemplo, assim, uma suposição, viu? Que, por exemplo, ao meu mentor espiritual dissesse assim para mim: Amália, vamos supor que eu estivesse no plano espiritual e chegasse a minha hora de renascer, falou, agora você vai, e renasci várias vezes como mãe, como mulher, como esposa, mas agora você vai ter uma missão, vamos dizer que eu seria até um espírito mais avançado, o que não sou, tá? Então, o que nós podemos dizer? Mas você vai ter que, é um lugar violento, é um lugar muito atrasado, e você, com uma configuração de mulher, não vai fazer muita coisa. Então, você vai precisar agora, dessa vez, renascer naquele lugar como homem. Tá certo, eu vou. Se vocês entendem a mobilidade da necessidade de você passar por determinadas compressões físicas, que eu posso dizer, de acordo com a necessidade daquilo que você vai usar no local, na sociedade em que você vai se instalar. Por outro, pode ser que Patrícia, uma grande atriz, né? E ela vai renascer, está lá no plano espiritual estudando para ser uma grande atriz do teatro. Você vai renascer no meio onde a cultura, as artes dão mais valor, e você vai ser uma professora de arte, uma professora de dança, alguma coisa assim, onde ela vai usar as experiências que ela já adquiriu em outras vivências, como ele diz, outras vivências terrestres, e ela agora está no ponto de passar a outras pessoas tudo aquilo que ela já aprendeu. Aí está a necessidade. Não é só coisas boas, não. Coisas ruins também. E nós vamos ver mais adiante sobre isso, viu? Continuando, ele diz assim: atingida a época de aferição dos próprios valores, quando a morte física determina a extinção da força vital corpórea. Bem, pessoal, a gente sabe que nós não vamos ficar para semente aqui na Terra, né?
Tem pessoa que tem pavor de falar nisso, mas eu não tenho, não. A gente um dia vai ter que enfrentar, cara a cara, os nossos instrutores espirituais, que trabalham em nome de Jesus, para aferir. O que é aferir? Averiguar, gente. Vai averiguar como é que foi o seu posicionamento aqui na Terra, na comunidade, na sociedade em que você foi inserida. Será que você fez tudo o que deveria ter feito? Será que você realizou aqueles planos a qual, quando você saiu do plano espiritual, você já veio com tudo pronto no seu inconsciente, né, para que exercesse aqui na Terra? Será que nós estamos cumprindo nossa missão aqui na Terra? Às vezes eu me pergunto muito sobre isso. Se eu realmente estou cumprindo tudo que eu deveria cumprir aqui na Terra. Então, essa aferição, essa verificação daquilo que você fez, daquilo que você conquistou, daquilo que você amealhou na vivência passada, externando, é claro, os seus reflexos e assumindo reflexos de outro, os aprendizagens. E agora chega o momento da vida física, orgânica, acabar. A força vital já não te sustenta mais aqui nesse plano terrestre. E olha lá a gente voltando e tendo que prestar conta dos talentos. Lembram da parábola? Que Deus nos concedeu para sermos úteis e, ao mesmo tempo, evoluirmos e aprendermos aqui na Terra. E ele continua, essa força vital corpórea emprestada ao espírito para a sua excursão de desenvolvimento e serviço, reajuste ou elevação na esfera da carne. Gente, nem o corpo é nosso. Nada. Tudo é empréstimo de Deus, Patrícia. Tudo. Tudo. Essa roupinha que você veste, os adereços que você coloca, os livrinhos que vocês estão vendo aqui, nada é seu. É usufruto aqui na Terra. Um dia você parte daqui, você não vai levar nada disso, mas nem a carne. Nada, nada. Você vai levar o que você fez de bom, o que você conquistou de bom para você. Isso você leva. Isso ninguém vai te tirar. Mas olha que a gente leva o de ruim também, viu? Então, por isso que a gente tem que pensar muito bem o que nós estamos fazendo com esse empréstimo de Deus que Ele nos deu, essa carne física para vestir o nosso espírito e podermos, sim, desenvolver serviço, reajuste ou elevação na esfera da carne, como ele diz, colhendo os resultados da nossa conduta. Lembre-se, tudo que você amealhar de bom, você vai trazer na próxima reencarnação, na próxima vida. Mas se você amealhou coisas negativas, você também vai trazer. Não tenha dúvida disso. Por mais generoso que seja o nosso Pai, de alguma forma você vai ter que restituir aquele talento que você não usou direito. De alguma forma vai. Bem, e basta às vezes, é preciso recomeçar o trabalho para regenerar atitudes e purificar sentimentos na reconstrução de nossos destinos. Quantas vezes será que nós ainda vamos ter que voltar à Terra? Como? Como que eu vou conseguir, numa existência só, me tornar perfeita? Ninguém consegue. Ninguém. Não é uma só existência, são várias existências. Cada existência você vai melhorar um quesito. Se melhorar, está muito bom, porque senão vai voltar de novo e repetir o ano. Então, aqui, ó, regenerar atitudes, purificar sentimento, para reconstruir o nosso destino. O nosso destino não é a imperfeição. O nosso destino é a felicidade suprema junto de Deus,
no mundo espiritual elevado. E nós estamos trabalhando para isso. E como é difícil a gente entrar aqui na cabecinha que cada atitude nossa que melhorarmos já é uma diretriz para alcançar essa perfeição, uma perfeição como Jesus alcançou. Vocês acham que foi fácil para ele, né? Muitos acham que ele já nasceu perfeito. Não acreditem nisso. Ninguém nasce perfeito. Só Deus é a perfeição em potência máxima. Mas todos os espíritos elevados, já perfeitos, que nós temos notícias, eles começaram também do grau zero, como nós. Então, isso nos alimenta uma esperança, por mais que demore milênios, centenas de anos, um dia nós chegaremos lá, e vai depender do quê? Do nosso esforço, da nossa vontade. Mas como que vai acontecer isso? Como que se pode dar isso? Como que nós podemos fazer para alcançar essa perfeição se a nossa vida aqui na Terra é tão curta? Eu, nessa vida que eu estou, né? Quer dizer, estou quase com 80 anos, eu penso que tem tanta coisa ainda que eu deveria me reformar, aprender, mas eu sei que não vai dar tempo. Mas como que eu posso fazer isso se eu quero, sim, progredir espiritualmente? Allan Kardec, muito criterioso, ele faz essa pergunta aos espíritos da codificação. Está no Livro dos Espíritos, na questão 166, Patrícia. Ele diz o seguinte: a alma que não alcançou a perfeição na vida corpórea, como que acaba de se depurar? Olha o que eles respondem, bem curtinho. Suportando a prova de uma nova existência, Patrícia. Então, você estude aí sua alma, fala, meu Deus, acho que eu estou pronto, eu não volto mais para esse mundo. Será? Eu não me considero. Que Deus me dê esse mundo de volta. Meu Deus, tomara que não me mande para mundos mais atrasados. A não ser que eu escolha. Né? Às vezes pode ser que lá do outro lado me dá uma loucura na cabeça. Eu quero ir para aquele mundo que está lá começando. Às vezes é imposto a você também. Cadê? Você não fez nada daquilo que devia ter feito. Então, vai lá para aquele mundo que está começando e vai ensinar todo mundo por lá. Pode acontecer isso. Mas eu peço a Deus que eu queria uma terrinha mais melhorada, assim. Voltar para cá de novo, viu? Né, Patrícia? E a Patrícia agora vai continuar com vocês, viu, gente? De preferência, né, Amália? Uma terrinha melhor, né? Isso é ótimo. Perfeito. Bom, vamos continuar aqui, o que a Emmanuel está dizendo para nós. Então, tudo que a Amália explicou agora para nós aqui, ele vem dizendo, então, que desta forma, os corações que hoje oprimem o próximo, a se prevalecerem da galeria social em que se acastelam na ilusória supremacia do ouro. Então, vamos já explicar um pouquinho essa frase. Então, ele está falando, os corações que hoje, né, nesta vida, nesta oportunidade, nessa existência, estão oprimindo o seu próximo, se fortalecendo do quê? Da condição que tem, né? Então, a condição de supremacia, por algum fator. Ou pode ser porque a pessoa tem mais condição financeira e humilha o outro, ou então aquele que é o administrador ali, né, o chefe, o patrão, humilhando aqueles que trabalham, né, para ele. Dentro da nossa família também, né, pelo fator de termos aqui quem tem, né, assim, a condição de dar as ordens, vamos dizer assim, ou de ter a determinação, né, também humilhar e oprimir o outro. Existem variadas condições que nós podemos nos sentir e nos fortalecer dessa nossa supremacia aqui, dessa nossa galeria social que Emmanuel fala. Então, galeria social não é só aquilo que nos mostra a superior, entre aspas, né, para uma sociedade,
mas também dentro da nossa convivência íntima. Então, se nós nos sentimos ali, nos fortalecemos por alguma característica nossa, por alguma condição nossa que nos coloque acima, na nossa ideia, acima do outro, ou então na hierarquia social mesmo, né, que nós temos aqui a hierarquia social. Né, dentro de uma empresa tem a hierarquia que tem que ser respeitada, dentro da família, dentro da sociedade, né, nós temos uma hierarquia social, mas se nos utilizamos disso tudo para oprimir, ofender, humilhar o outro, aí Emmanuel está falando do nosso erro. Então ele diz que corações que hoje fazem isso, né, se aproveitam dessa condição, eles se prevalecem dessa galeria social em que se acastelam na ilusória supremacia do ouro. Aqui a gente tem que entender esse ouro não só como ativo de valor, né? Não é só isso que a Emmanuel está falando. Essa supremacia do ouro, a gente tem que entender esse ouro como qualquer coisa, o galardão, como nos acharmos superiores, então nós queremos os louros, né, dos nossos feitos, nós queremos as homenagens, nós queremos que nos sirvam, porque nós somos superiores por algum motivo. Então, esse ouro, ele enquadra aí um monte de coisa, não só esse ativo financeiro, né, que também domina, né, nós sabemos que essa parte domina muito também, mas é o reconhecimento que a gente exige, o tratamento diferenciado, porque nos sentimos superiores e diferenciados a tantos outros, então isso abre um leque aí, né, essa ilusória supremacia do ouro. Então, a gente se acha nessa condição, né? Então, esses corações que fazem isso voltam amanhã ao terreno torturado da carência e do infortúnio. Não é como a Amália nos falou agora há pouco. Exatamente, se nós nos utilizamos, se nós recebemos um talento, e tudo para nós que nós recebemos que a gente pode oferecer ao outro é um talento, né? Que seja um talento de ser um administrador, que seja o talento de ser um médico, que seja o talento de ser uma pessoa que está ali cuidando dos outros que necessitam, né, que estão com a saúde debilitada, o talento de ser aquela pessoa que vai organizar a sua casa, né, seu cadinho aqui familiar, vai organizar, vai tomar conta, vai cuidar das pessoas, tudo isso é um talento que nos é oferecido. E se nós não utilizamos esse talento da melhor maneira correta, ou às vezes até deixamos de utilizar, porque viramos as costas à nossa responsabilidade, que os talentos nada mais são do que ferramentas para que a gente realize aquilo que é de nossa responsabilidade. E às vezes a gente vira as costas para essa responsabilidade e deixa esse talento de lado, deixa esse talento esquecido, não utiliza. Então, nós vamos voltar torturado na carência e no infortúnio, nesse terreno torturado da carência e no infortúnio. Aí a gente também tem um leque a considerar. Pode ser de variadas condições, físicas, emocionais, né, de saúde, de localização, e da própria pátria, como Emmanuel está falando para nós aqui dessa sociedade. Então, ele vai explicar um pouquinho melhor agora para nós. Aí nós vamos reencarnar nesse terreno de tortura, de sofrimento, né? Recolhendo em impactos diretos os raios do sofrimento que semearam no solo das necessidades alheias. Então, nós nos utilizamos, vamos dizer assim, somos esses corações. A gente se utiliza da nossa condição de supremacia em qualquer característica nossa, de vida, material falando, né? Em qualquer característica nossa, para o quê? Para humilharmos, ofendermos, oprimirmos as pessoas que têm mais necessidades que nós. E as pessoas, por terem necessidades supremas, necessidades básicas, o que elas vão fazer? Elas vão se deixar subjugar, porque elas não têm condições de luta, não têm força, não têm poder algum, né, para mudar aquela situação. Então, eles vão se permitir,
E a gente vai aproveitar isso tudo dessa fraqueza, que não é fraqueza moral, é fraqueza física, é fraqueza de circunstância, né? É impedimento mesmo, material, emocional, é impedimento das características que ela tem ali para lutar contra aquilo, lutar entre aspas, né? Que a gente fala é tentar sobreviver, né? Tentar mudar alguma coisa. Muitos podem conseguir e muitos não. E a gente vai se utilizar dessa fragilidade, porque as pessoas se colocam nessa posição pela necessidade, e a gente oprime, faz o que quer, né? Nos colocamos ali superiores e oprimimos aquelas pessoas de maneiras atrozes. Nós já temos muitas experiências na nossa sociedade, na nossa humanidade, do que é opressão, do que é pegar uma coletividade enfraquecida nesse sentido de necessidade, né, e oprimir. Então, é isso que acontece. Então, Emmanuel fala para nós que daí nós vamos retornar, é claro, podemos retornar muitas vezes na condição daquele que nós oprimimos. É uma possibilidade, porque ele diz que nós vamos ter impactos diretos na nossa próxima experiência. Aí ele continua dizendo: e se as vítimas e os verdugos não souberem exercer largamente o perdão recíproco, encontramos no mundo social verdadeiro círculo vicioso, em que se entrechocam constantemente as ondas da vingança e do ódio, da dissensão e do crime, assegurando o clima favorável aos processos da delinquência. Então, aqui é um ponto extremamente importante. Né, ele está falando das vítimas e ele está falando dos algozes, daqueles que maltratam as suas vítimas, né? Mas olha só, o perdão, ele tem que ser recíproco. A compreensão tem que ser recíproca. Então ele diz, se isso não acontece, se esses espíritos continuam, né, nessa falta de compreensão, nessa falta de perdão, nessa revolta, né, porque vai se tornando um círculo vicioso, como ele falou. Por quê? Então, nós temos uma condição ali, de uma existência em que uma pessoa, vou dar um exemplo bem basiquinho, claro, né, uma pessoa foi vítima e o outro foi o algoz desta pessoa, fez essa pessoa sofrer de alguma forma, tá? Então, pelo planejamento, eles, em algum momento, eles vão reencarnar, né? E aquele que foi o algoz, que tinha ali uma supremacia de poder, né? Vamos dizer assim, ele vai estar reencarnado agora no outro lado. Ou seja, quem vai ter a condição de poder, quem vai ter a condição da decisão, será aquele que foi a vítima. E se esse sentimento ainda de revolta estiver ainda bem acentuado, sem a compreensão, sem o perdão, essa vítima é bem provável que faça o mesmo com aquele que foi o algoz no passado. E isso vai continuar o círculo vicioso. Isso vai até quando? Até quando vai um maltratando o outro quando tem a oportunidade nas reencarnações, não é? Então, por isso que Emmanuel fala que isso vai assegurar um clima favorável aos processos da delinquência. Porque um desses espíritos vai ter que ter a consciência, a vontade de começar a agir diferente, né, de perdoar, de tratar o outro de outra forma, e aí sim recomeçar com essa nova estrutura de sentimento e de emoção. Enquanto ficarmos sempre ali fazendo o que o outro fez consigo anteriormente, nada vai ser alterado, nada vai ser alterado. Aí nós temos muitas experiências, né, nas nossas reuniões mediúnicas, né, Amália, de espíritos que foram escravizados, a nossa escravidão, que foram 388 anos aqui no Brasil de escravidão. Né? A Amália vai comentar um pouquinho mais sobre isso, e nós temos experiências de espíritos que estão há tanto tempo já desencarnados e sofreram, né, tudo aquilo, e que se mantém ainda ligado em todo aquele sofrimento,
E ligado o quê? Na vontade da vingança, da revolta e de se vingar dos seus algozes. E se vingam, né? Estão se vingando muitas vezes através das obsessões. Então, isso daí vai ficar aquele círculo vicioso, né? Aí é o contrário, depois o contrário, só vai mudando de, de, de estrutura ali, né? Só vai mudando de posto, mas a revolta continua a mesma. Então, Emmanuel diz para nós que o que é necessário é que essa compreensão da necessidade do perdão, ele comece a surgir nas nossas reencarnações. Senão nós vamos levando desta forma todos os momentos, todas as reencarnações, né? Porque sempre nós tivemos os algozes, e muitas vezes nós fomos os algozes, porque somos esses espíritos imperfeitos, então a gente ainda comete muitos desses enganos. E se não breca, alguém não para, algum espírito não para naquela oportunidade reencarnatória, ele só segue. Agora, a Amália vai falar um pouquinho mais, né, Amália, para nós, sobre a escravidão, Sim, sobre esse sentimento, né? sim. Sim. Emmanuel, nesse parágrafo que nós vamos estudar agora, ele fala muito, gente, preste muita atenção sobre a lei da ação e reação, a qual a Patrícia já falou lá no começo, e fala também da justiça divina. A lei de justiça divina não fala, nós sabemos disso. Então, ele diz assim: sociedades que ontem escravizaram o braço humano são hoje obrigadas a afagar por filhos do próprio seio aqueles que elas furtaram a terra em que lhes situava o degrau evolutivo. Se nós voltarmos às civilizações passadas, onde a barbárie, os próprios bárbaros, povos que invadiam outros povos, foram de grandes violência, de matança, para exterminar mesmo um povo, roubar suas terras, seus pertences, seu ouro. Nós podemos citar como exemplo de povos que agiram assim, até nós brasileiros, que aceitamos essa mancha terrível que o karma do nosso país possui, que é a escravidão. Lembrando vocês que este foi o último país a ceder para a libertação daqueles que foram escravizados, que até hoje, na maioria das vezes, ainda são escravizados. Isso não acabou totalmente, não, pessoal. Não vamos nos iludir com isso. Países que determinavam invadir um outro país e subjugar aquele povo. Nós temos os espanhóis, fizeram isso muito na América Central, na América Latina. Nós temos também, pessoal, o extermínio dos nossos silvícolas. O que foi exterminado o povo indígena em nosso país, porque essa terra pertencia a eles. É claro que a civilização precisa vir, o desenvolvimento precisa acontecer, e o mundo está se desenvolvendo todos os dias, mas não através da violência, da dor. Isso não é obra de Deus, não. E ele continua dizendo que furtaram essas terras daqueles que estavam em processo de evolução. E muitos foram exterminados. Quer dizer, foram cortados da sua evolução aqui na Terra. Foram excluídos. E continua. Que acontece com esse povo? Esses invasores, esses que roubaram de pessoas, às vezes, indefesas, eles vão receber por filhos, como ele diz aqui, ó, são obrigados a afagar por filhos no próprio seio aqueles que eles furtaram a terra. Então, vão renascer na família desses
que lhes furtaram a terra, porque eles vão lhe devolver essa terra de uma forma ou de outra. Olha, vamos pensar nisso. Continuando, eles dizem assim, o Emmanuel diz isso: hordas invasoras que talam os campos de povos humildes e inermes, neles renascem como rebento do chão conquistado, garantindo o refazimento das instituições que feriram ou depredaram. Essas quadrilhas, que invade, que toma, que se apossa daquilo que não é seu, eles entram, e às vezes só para destruir uma plantação de um povo humilde, um povo pacífico, um povo que não tem nem armas para se defender. Aí a covardia que nós vemos de pessoas que se unem entre si para cometer tais atitudes. Mas eles que fiquem espertos. Por quê? Porque eles vão renascer nessa própria terra que destruíram plantações, depredaram estabelecimentos, acabaram com as artes, com a cultura daquele povo, com a fé daquele povo, com as suas tradições religiosas. Eles vão voltar nesta mesma terra e vão ter que reconstruir tudo isso novamente. Ação e reação. Destruíram, agora voltam como filhos dessa terra para reconstruir tudo que acabaram. Continuando, agrupamentos separatistas que humilham irmãos de cor, voltam na pigmentação que detestam, arrecadando a compensação das próprias obras. E quanto que nós temos de sociedades separatistas que separam os seus cidadãos por nível cultural, pela cor, a pigmentação da pele, pelas suas preferências sexuais. Então, nós temos notícia disso ainda no século XIX, que foi aquela barbaridade de separação de raça por cor, por religião, por cultura, que nós temos a Grande Guerra Mundial, que se tornou em 44 a 45, né, Patrícia? 41, Para se fizesse a hegemonia das raças, a eugenia, só seres brancos e perfeitos. Isso não existe, gente. Cada sociedade, como nós já dissemos lá atrás, possui as suas afinidades raciais. E o que é que Deus quer? Que a gente se comunique, tenha um intercâmbio, porque uma sociedade boa, ela pode ensinar muita coisa a outras sociedades. Mas não isso. Não escravidão, não roubalheira e depredação, e muito menos o preconceito racial. Isso aqui está dentro do preconceito racial. E não acham que isso acabou, não, porque não acabou. Ai, Brasil não tem preconceito racial. Mentira. Mentira. Tem. Tem muito preconceito ainda e são separatistas. Não aceitam a classe pobre. Não aceitam a classe negra. Não aceitam a classe dos homoafetivos. Tudo isso é preconceito. Agora eu te pergunto, Jesus ensinou isso para nós? Jesus aceitava todos, ricos, pobres, nobres, mendigos. Não é isso o ensinamento cristão, pessoal. Nós temos que acordar e reler o Evangelho, os 4 evangelhos, se possível. Reler e começar tudo de novo.
Não é isso que está programado para todos nós, viu? Quando ele diz também que citadinos, aristocratas, insensíveis aos problemas da classe obscura, quer dizer, são aqueles que moram em grandes metrópoles, os nobres, as estirpes da nobreza, que têm o conforto, têm o luxo, têm a comida à vontade, têm o dinheiro, mas não enxergam a classe invisível, obscura, essa classe invisível, essa classe marginalizada, porque eles pensam no momento só em deleitar-se o seu corpo físico e ter o que é bom, não passar falta de nada, e respiram, como ele disse, esse conforto. É a sua família, o seu filho, a sua esposa, os seus pais, a sua mãe, só isso que importa. A classe obscura, a classe marginalizada, é somente ferramenta de trabalho, que não merece dedicar um pouco de atenção. Mas veja bem a lei da justiça divina, a lei da ação e reação, que Patrícia falou aí no começo, que depois de passarem por tanto conforto, né? Respirarem coisas belas, a belas artes, trajes riquíssimos, joias caras, comidas diferentes, importantes, restaurantes caros, de avenidas suntuosas. Avenidas suntuosas é onde tem tudo que é bom a preço muito caro, muito caro mesmo. E às vezes um jantar é um mês de trabalho de um ser obscuro, de um ser marginalizado. Passam por tudo isso. Como é bom passar por coisas boas. E Deus não proíbe nada disso. Mas o que ele quer? Pode ter tudo, mas reparta um pouco com aquele que tem necessidade. Deus quer que todos nós sejamos felizes, que nós possamos ter um prato de arroz e feijão todos os dias. E vocês sabem que ainda existe muita fome em nosso lar coletivo, como Emmanuel fala. Então, esses que passou por toda essa bondade, né? Aqueles nobres, títulos de nobreza que recebem, o que acontece? Eles costumam renascer. Aí entra a justiça divina. Em bairros atormentados e anônimos, bebendo no cálice do pauperismo. Pense bem. Você que hoje, como diz o Evangelho, que ri e se deleita de tudo que é bom sem pensar no seu irmão. Pensa aí bem, medite isso hoje. Você vai renascer numa periferia, num lugar muito abandonado, num lugar de muita violência, onde ali só vê miséria. E ele diz isso, bebendo o cálice do pauperismo, o cálice, viu? Essa palavra é cálice, da pobreza, da miséria. Em lugares ermos, desconhecidos, talvez onde não existe a luz, água para você tomar um banho, né? Rede de esgoto. Quer dizer, água potável não existe. Você que viveu, sorriu, dentre todo o conforto que Deus lhe proporcionou,
sem lembrar que existe a classe obscura, os invisíveis, que eu digo. Então, esses, muitas vezes, eles assistiram, como ele diz aqui, recebendo os reflexos da crueldade risonha com que assistiram, noutro tempo, a dor e a dificuldade dos filhos de sofrimento. Porque isso, nada do sofrimento, que às vezes via entre os seus próprios serviçais, entre os seus escravos, entre outros povos oprimidos que foram subjugados por estes, eles não chegaram à dor e o sofrimento de uma mãe, de um pai, de um ser humano que era obrigado a trabalhar até a extinção das suas forças físicas, açoitados muitas vezes. Eles não enxergaram nada disso. Mas isso está dentro da lei de justiça, que não vai ficar sem retorno, mas de jeito nenhum. E, o Livro dos Espíritos nos traz na questão 877, quando Emmanuel fala sobre gente, os espíritos superiores falam sobre essas sociedades que somente machucou e feriu outras sociedades. Como Patrícia já disse no começo, Deus criou o homem para viver em sociedade. Não foi, Patrícia? Porque sozinho ele não vai progredir. E continuando, ele diz o seguinte: mas isso lhe ocasiona algumas obrigações particulares, e a primeira de todas é de respeitar o direito de seus semelhantes. Quando eu falei de todas essas coisinhas aí, houve respeito ao direito dos semelhantes? Não houve. Aquele que respeitar esses direitos será sempre justo. No vosso mundo, onde tantos homens não praticam a lei de justiça, porque ainda existe isso, cada um usa de represálias, e é isso que faz a perturbação e a confusão de vossa sociedade. A vida social dá direitos e impõe deveres recíprocos. Aquele que quer fazer a justiça sua moda, o orgulhoso, aquele que não abre mão de nada, que ele acha somente ele está certo, ele não escuta ninguém, mas isso vai gerar, dentro da sua comunidade, dentro da sua sociedade, muita perturbação e muita confusão. Então, o que eles terminam dizendo? Que nós temos direito, sim, de ser felizes, usar tudo que é bom, de ter dinheiro, mas que nós temos alguns deveres com isso que Deus nos dá, que são deveres recíprocos, dever de você cuidar daquele que não tem também. Não é, Patrícia? É. Sempre é uma grande responsabilidade esses nossos empréstimos divinos, né? A gente tem que lidar bem com todos eles. Em todas as épocas, finaliza Emmanuel, a sociedade humana é o filtro gigantesco do espírito. Ou seja, tudo que nós comentamos agora, que a Amália falou agora no parágrafo anterior, que Emmanuel trouxe para nós. Então, essa sociedade humana é esse filtro, ou seja, ela vai filtrar, de acordo com a necessidade do espírito, de reencarnar em tal ou tal ambiente, em tal ou tal pátria, né? Em tal ou tal localização. Então, é um filtro mesmo, né? Por isso que ele diz que é um filtro gigantesco do espírito, porque vai ali afunilando e vai chegar onde? Aquele que necessita de estar naquele ambiente, naquela terra, naquele país. O outro necessita daquelas outras condições que aquela localização oferece. Então, está filtrando, está indo para outra condição, né? Porque é outra necessidade. Então, nesse filtro, nesse grande filtro, né, dessa sociedade humana, em que as almas, nos fios da experiência, nos imos, né, no caminhar da sua experiência, que seja na abastança, não é mesmo? Ou na miséria. Que seja na direção ou na subalternidade, ou seja, se você tem um posto, um comando, uma
forma de comando qualquer, ou se você é o subalterno, você é comandado. Colhem os frutos da plantação que lhes é própria, retardando o passo na planície vulgar, não é? Ou acelerando esse passo para os cimos da vida, em obediência aos ditames da evolução. Então, quando nós somos filtrados, vamos dizer assim, como, para utilizar da palavra aqui de Emmanuel, né? Quando somos filtrados para todas essas características, para essa localização, para toda essa forma que será a nossa próxima experiência terrena, né? No caso nosso aqui, do nosso planeta Terra, nós temos que trabalhar em obediência aos ditames da evolução, porque isso são os ditames da evolução. São as ordenações, né, que nós recebemos da lei maior. Por isso que nós nos encontramos aqui, ou então em outro ambiente. São os ditames da evolução. E que esses ditames, nós recebemos, né, como oportunidade para o nosso trabalho de regeneração, para o nosso trabalho de transformação moral, né? Então, ele diz que pode ser em qualquer circunstância que nós nos encontramos, qualquer circunstância da nossa vida, que seja sendo abastado com uma vida nesse sentido mais facilitada, ou não, ou que seja na miséria, né, naquela vida que a gente vai ter que correr atrás mesmo do nosso sustento, com dificuldade, ou então se nós temos essa condição de comandar algumas pessoas, nessa condição de que a nossa voz, ela vai ser ouvida por muitos, né? Ou não, a nossa condição geral de sermos comandados, de sermos subalternos, né? Que a nossa voz não chegue tão à frente, não importa a condição, é isso que Emmanuel está falando. A condição, ela nos é dada de acordo com os nossos reflexos, de acordo com as nossas construções. É essa lei de ação e reação que nós comentamos, que a Amália falou muito bem, que Emmanuel trouxe para nós agora, dentro desses nascimentos que ele falou, que a Amália nos trouxe, né? Os nascimentos de acordo com aquilo que nós realizamos antes. Ali está o ditame da nossa evolução. Ali está aquilo que nós temos que passar, que nós temos que reconhecer como nossa oportunidade. Então, quando pensarmos hoje de que não deveríamos estar aqui, da forma como estamos, que está tudo errado na nossa vida, né, que não deveria ter nascido nesse país, deveria. A doutrina espírita está falando para nós. Deveríamos sim, estamos aqui porque era o melhor para nós, por algum motivo, por nossos reflexos, nos trouxeram, né, a reencarnarmos aqui. Então, que a gente faça o nosso melhor trabalho, de acordo com aquilo que nós estamos aprendendo com a doutrina espírita, aprendendo, né, com o exemplo de Jesus, que a gente faça o nosso melhor trabalho dentro das nossas oportunidades que nos chegam, né, nos esforçando para sermos melhores, para adquirirmos maiores conhecimentos e nos transformarmos com esse conhecimento que nós estamos adquirindo. Se queremos estar num lugar melhor, se queremos estar com uma característica melhor, numa situação melhor, então a gente trabalha hoje, que o ontem já passou. Ontem nós estamos recebendo o reflexo agora, então vamos trabalhar agora para que o nosso amanhã seja mais promissor, né? E assim a gente finaliza, né, Amália, o capítulo de hoje. Sim. Sim. É isso aí. Então, nos despedimos de todos vocês, com muito agradecimento, com muito carinho de acompanharem o nosso estudo, e seguimos aí, e que desejamos a todos uma semana de muita paz, de muita alegria, de muita consciência, né, em tudo aquilo que está absorvendo. O nosso encontro será na próxima terça-feira, às 19 horas, pelo canal Horizonte Espírita. Querida Amália, obrigada mais uma vez, e até o nosso próximo encontro. Tchauzinho.